Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa nosso do Dromos Talk. Esse programa que traz conteúdo, que fala um pouco da nossa comunidade para você, que explica um pouco a nossa escola e que traz muita alegria ao nosso coração por meio dos convidados que aqui vêm estar conosco na bancada. Seja muito bem-vindo. Eu quero pedir a você que você curta o nosso programa e também que divulgue. E temos também outras redes sociais, por favor, nos ache por lá, tanto no Instagram, então você vai gostar bastante do nosso movimento e do cotidiano da nossa escola. Seja bem-vindo. Estamos aqui no Dromos Talk, na bancada comigo, o Rafael. É isso aí, professora Amabile. Dromos Talk, na nova temporada, que você já está curtindo, acompanhando, convidados especialíssimos, pautas preparadas com muito carinho para você, para toda a família. E hoje não é diferente aqui, professora Amabile. Temos conosco aqui, também vai ajudar a gente aqui na entrevista do nosso convidado, um professor que é muito querido, um professor que vai da educação infantil até o ensino médio, todo mundo conhece ele, famosérrimo. E tem um motivo dele estar aqui também, porque nós vamos falar de esporte, vamos falar de futebol com o nosso convidado. Professor Alexandre, muito obrigado por estar aqui no nosso Dromos Talk. Você que já não é a primeira vez que está participando. Não é a primeira vez. Eu agradeço, gente. Tá? Muito obrigado por esse convite, tá? Muito obrigado ao Estevão, tá? Vamos conversar sobre um pouco de esporte, futebol aqui. Estamos num ano muito especial, que é de Copa do Mundo, né? Então vamos conversar. E tem a nossa Copa, né, Alexandre? Tem a nossa Copa, a Copa da escola, né? Que nós fazemos todo ano com álbum de figurinhas. Álbum de figurinha, transmissão. Ao vivo, então, nós não perdemos nada para a FIFA. É isso. Ou seja, futebol é assunto sério aqui no colégio. Aqui é sério. Esporte aqui é um assunto seríssimo, né? Esporte é verdade. O Rafael tá sempre... Tem um projeto de esporte, fala, Alexandre, vamos tocar para frente. Hein? Vamos embora, e aí? A gente abraça mesmo, né? Não, e como vocês disseram, a Copa do Mundo está chegando, né? O Brasil vai parar para torcer. E nós temos aqui alguém que é amigo da nossa escola, devo dizer, que é tio de uma aluna nossa do Infantil 5. Então, ele é irmão do Gustavo, que é um pai querido aqui. O Gustavo, a família dele é o Gustavo, a Amanda, a Clarinha, que é a nossa aluna. E ele é tio, então eu tenho que falar que, primeiramente, é tio de uma aluna aqui nossa da escola, mas também é um jornalista esportivo com muito destaque nas redes sociais, faz um trabalho muito bacana. Então, seja muito bem-vindo aqui à bancada do Dromos Talk. Estevão Furtado, muito obrigado. Valeu. Obrigado por ter aceitado aí. Obrigado pelos aplausos, estou me sentindo aqui um laço. Obrigado, fiquei muito feliz com o convite. Meu irmão falou comigo já tem um tempo, né? Falou do Dromos Talk, falou assim: vou conversar com o pessoal, vai lá, vamos falar de futebol, falar um pouquinho da relação com o esporte. Falei, só me chamar que eu estarei prontíssimo para ir. Recebi o convite, muito obrigado. É uma honra estar aqui hoje participando desse podcast. A gente que agradece. Obrigada, né? Aqui realmente a família dos nossos alunos acabam se envolvendo mesmo com a gente. Obrigada, viu? Muito Espero que obrigada. o papo seja muito bom. Claro. Né? Bom futebol, eu não tenho a menor dúvida. E eu já adorei a sua escolha, Estevão, com a camisa do Brasil. Valeu, achei que, poxa, super apropriado. A gente tá aí realmente no ano da Copa do Mundo e que tem uma assinatura especial aí de quem que é, hein? Camisa do Brasil, escolhi... Essa aqui é uma camisa... De longe, acho que dá para todo mundo reconhecer, um brasão aí que foi usado por muitos anos. Uhum. Esse autógrafo aqui é do Romário, Uau. Meu irmão que conseguiu, ele tem um grande amigo aí que trabalha, ou trabalhou, parece, com o Romário. Eu falei, então vai lá conseguir, né? Porque é o cara que já conquistou a Copa do Mundo, tem muita moral. Aí eu falei, vou levar hoje, quando perguntarem eu já vou falar. Aí trouxe. Essa que eu nem costumo usar, porque essas que tem um autógrafo, né? A gente não pode lavar, pode usar alguma coisa. Então eu uso, já chego em casa... limpo ali a seco e pronto, já deixo guardadinha. Mas é isso, camisa bonita. Eu acho que todo mundo, estiver assistindo aí, usem camisa do Brasil, porque ano de Copa o Brasil tem que espalhar, a gente já tem que começar a chamar, porque 2 meses já tá chegando. As pessoas recuperam essa paixão pela seleção brasileira, né? Ela tá meio perdida, mas esse ano eu acho que a gente... Tem que toda a Copa do Mundo eu sou super otimista. Eu também. Pra mim o Brasil sempre vai bem, né? Então... Aqui, na nossa escola, não precisa nem chamar, porque os times já estão bem antenados, não, Alexandre? Não, e a gente falava ontem ainda, até da festa junina, nossa, uma coisa engraçada, a gente teve que mudar a data, porque ia acontecer no dia 13 de junho, um sábado, a nossa festa junina, que é uma festa grande da escola, né, e vem gente mesmo, assim, pra valer. Aqui a escola fica cheia, mas sortearam os jogos e aí vai cair o jogo do Brasil.
Aí ele falou, não, sim, dá pra competir com qualquer coisa, menos com o jogo do Brasil na Copa do Mundo, né, Estevão? Né, Alexandre? Como é que a gente... É o primeiro jogo ainda, né? Aí realmente jogo, mudamos a data da festa para outro sábado. Vai ter um outro jogo do Brasil no dia 19, que é contra o Haiti, e aí no dia 20 vai ser a nossa festa junina. E é onde a gente falou, não, vamos ter que... Não vai ter jeito, né? Vamos ter que fazer esse sacrifício, colorir a escola com as cores do Brasil, aproveitar a Copa do Mundo na festa junina também. Tanto que a temática esse ano do nosso torneio tem bastante coisa da Copa do Mundo. Tá falando com a Lívia, né? Que ela produz a capa do álbum. Falou, faça alusão à seleção brasileira, né? E ela fez uma capa lindíssima. Que bom, né? Obrigada, Lívia. Muito legal. A camisa promocional do torneio também, ela é amarela, também quis homenagear o Brasil, né? Legal, então, Alexandre. Eu quero estar de Brasil. Para situar aqui, Estevão, a gente tem um torneio aqui de futsal, né? O professor Alexandre também é professor da escolinha de futsal nossa aqui, que bomba mesmo, bomba. Né? E a gente tem um torneio aqui que é o Rising Stars Cup, que é fantástico, é um torneio assim, que acontece, parece a Champions, entendeu? Ele vai acontecendo assim ao longo dos meses, e a meninada vai mesmo, e tem álbum de figurinha, com as fotos dos alunos, dos times, tem transmissão ao vivo das finais, tem abertura, cerimônia de abertura. Cerimônia de abertura, premiação no final. Então, assim. Olha a nossa produção. Pronto. Por favor, deixa o Alexandre fazer as vezes aqui. Mostra pra câmera, por favor, Alexandre. Aqui esse é o nosso álbum de figurinha. Essa é a edição do ano passado, né? Eu quis ainda trabalhar com as seleções do ano passado, né? Porque os meninos eles têm uma identificação muito grande com os países, né? E esse ano estão trabalhando com a seleção novamente, porque ano de Copa do Mundo não podia deixar de trabalhar com seleções, né? Então ficou um álbum muito, muito bonito, muito bacana, né? Eu e a Lívia, nós trabalhamos meses nesse álbum, ficou muito legal, né? Então, muito bacana. E é como se fosse um álbum mesmo normal. Aí tem as figurinhas comuns, né? As figurinhas especiais, as lendárias. Né? Então, eu tô na lendária, será? Panini que se cuide, viu? Que E esse ano tá melhor ainda. Esse ano tá melhor ainda. Não quero dar muito spoiler não, mas vem melhor ainda. Estevão, é isso, movimenta a escola, Estevão. Não, eu imagino, porque é isso. Que raros, né, são as pessoas que não pensam em ser jogadoras de futebol. Hoje, ainda mais as meninas, né, com o futebol feminino crescendo. Então, assim, é um pouquinho de você sentir como é que é ser um jogador, tá no álbum de figurinha. E patentear essa ideia, viu? Porque é uma ideia maravilhosa. E esse álbum aí não foi só jogador, não, meninas que não gostam de futebol, elas colecionaram álbum e finalizaram o álbum também. Que legal. A primeira a finalizar o álbum foi uma aluna, né? Ela foi a primeira a finalizar. E teve família que fez 5 álbuns. Fez 5 álbuns, Caramba. Isso, então. É isso, porque daqui 10, 20, 30 anos, quem Você sabe também algum não vira o jogador e fala assim, na época da escola, quando eu tinha 7 anos. Então, esse álbum foi um projeto muito bacana, né? Eu gosto de levar os projetos pro Rafa, porque ela falou, não, Alexandre, vamos tocar o projeto. E o álbum foi algo muito especial mesmo, né? Deu um trabalho para fazer, mas o resultado ficou fantástico. Assim, o quanto movimentou a escola, os meninos se vendo nas figurinhas. É verdade. Vendo as professoras, professor, consegui sua figurinha. Professor, não tenho sua figurinha, como é que eu faço? Eu te achei, te amava, eu te achei. É legal, muito legal. Fora o bafo, né? Gente, tá proibido de jogar bafo com as figurinhas, né? A professora não queria ver os meninos batendo bafo com as figurinhas dela, né? A professora batendo bafo não conseguiu segurar, né? Não tem como, bafo não tem como. Acho que faz parte da cultura, né? Não tem como. Segurar o menino para bater bafo, não tem como. E falando dessa paixão, né, dos meninos pelo futebol, pela seleção, Estevão, você que é jornalista esportivo, veio daí também a tua vocação? A gente sempre fala muito sobre vocação aqui também, porque é uma escola e tem um público que vai, né? A criançada assiste, os alunos do ensino médio, que em breve vão fazer uma escolha na universidade, qual curso que eles vão fazer. Então a gente fala muito de vocação. E você, jornalismo, comunicação, como é que foi isso? Por que você foi chamado para essa área especialíssima? Escolheu o esporte. Né? Esporte. Eu sempre fui apaixonado por futebol. Acho que quase toda criança, né, acaba sendo apaixonado, porque eu e meu irmão, a gente morou na infância, lá no interior da Bahia, numa cidade muito pequena, de 10 mil habitantes. Uau. E aí, basicamente, o que o nosso entretenimento era a TV com futebol e jogar futebol, porque não tinha outra coisa. Era uma cidade muito pequena, poucas crianças. Então, a gente, quando tinha futebol na TV, a gente estava assistindo, quando não tinha, era jogando futebol. E eu lembro, assim, cara, praticamente todos os dias da semana a gente jogava. Era ir pra escola de manhã, almoçava e ficava ali 1 horinha, 2, tranquilizando, relaxando em casa, dava umas 4 horas, futebol. Aí era todos os dias, então você já cresce com aquela paixão. Aí a gente veio pra Brasília, aí eu continuei jogando futebol, participei de escolinha, fiz torneio, cheguei uma época a jogar lá na base do Santos, aqui do setor policial. Tinha esse sonho de ser jogador. Só que aí
Antigamente, eu acho que é um pouco... o pai, quando ele não tem tanto contato, ele fica um pouco desconfiado, assim, será que realmente isso vai dar certo? Será que não é mais fácil meu filho estudar para fazer uma universidade? E aí a minha mãe, ela gostava, mas ela sempre ficava um pouquinho com o pé atrás, né? E acabou, quando chegou ali no ensino médio, eu falei, cara, já tô aqui com meus 15 anos, acho que eu vou focar em estudar. E eu comecei a analisar o que eu gostava. Aí eu já tinha feito teatro, achava interessante, só que eu gostava muito de futebol. Eu falei, cara, o que será que eu posso fazer que eu fale de futebol e esteja junto do futebol? Meio do futebol. Eu comecei a mas pesquisar não seja jogador, sobre. Né? Exatamente. E aí eu era muito fã do programa Globo Esporte. Assistia todos os dias, achava muito legal. Eu falei assim, bacana, jornalismo, vou começar a dar uma estudada maior nesse tema. E aí eu moro lá na Octogonal e no prédio do lado do meu mora a Márcia Witzak, que foi uma grande apresentadora, repórter lá da Globo. Sim. E eu sou muito amigo da filha dela e eu ia conversando sobre ela. E ela me levou na Globo para conhecer, eu conheci a galera do Globo Esporte, troquei ideia, eu fui conhecendo o pessoal e aí eu me apaixonei. Eu falei, pronto, é isso. Não virei um jogador, mas vou falar de jogador, de time, de esporte. E aí resolvi fazer faculdade de jornalismo, aí me formei no IESB. Aí, no início da minha trajetória, eu fiz o jornalismo básico mesmo. Eu passei pela Metrópolis, depois Band, depois SBT, só que o jornalismo tradicional, que a gente costuma chamar de cidades, que é buraco na rua tal, tá sem luz ali, pegou vai fogo ter em algum cartão, lugar. não sei o que, liberou, o governo vai estar de greve aqui, pautas do dia a dia. Só que sempre apaixonado por futebol. Aí eu fazia uns freelas ali, apresentava na rádio ali, tananã. Até que o SBT decidiu criar um programa de esportes em 2022, chamado SBT Esportes Brasília. Faltava uns 4 meses para eu me formar, mas como eu já fazia esses freelas e estava sempre falando de futebol, eles me convidaram. Aí eu comecei a apresentar o programa e ser o repórter do programa. Então a gente fazia pauta de muitos esportes, né? Porque é SBT Esportes, mas eu diria que 70%, 80% futebol. E aí como eu sempre fui uma pessoa comunicativa, falava muito, gostava de expressar, tinha feito teatro, eu acho que essa vocação, ela meio que estava ali desde criancinha, foi florescendo, aí a gente vai ficando adulto, vai estudando, vai pesquisando, vai se inteirando, e aí eu tô hoje aqui. Aí fiquei 2 anos lá no SBT Esportes, foi muito legal, eu entrevistei pessoas incríveis. Eu fui, inclusive, a gente foi a primeira emissora a entrevistar o Gui Santos, que hoje é o jogador que tá lá no Warriors, no time da NBA. Então, assim, na época a galera nem conhecia direito. Aí eu tinha um amigo que tinha jogado com ele e falou, cara, acho que esse menino aí vai estourar. Aí a gente gravou com ele, depois ele fez o draft lá, foi chamado e tal. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Zico, cobrir jogo da seleção masculina, feminina. Cara, eu fiz muita coisa legal. E aí, eu deixei há pouco tempo, no ano passado, para ir trabalhar numa outra área para focar nas redes sociais, porque eu queria muito ir para o digital, só que estava muito complicado ficar no digital e ficar lá. Eu não estava conseguindo dar 100% nos dois. Imagino. Aí sentei com o pessoal e falei, olha, hoje eu acho que eu quero um outro momento da carreira. Aí eu decidi deixar lá, tô trabalhando em outro órgão que não tem a ver com futebol, para conseguir focar no digital. Que legal. E aí você tem o quê? Um canal de YouTube? Isso. Aí eu tenho um canal no YouTube e Qual é o canal? Ele chama Que Finta. E aí o que acontece? Eu comecei criando vídeos maiores, contando histórias mesmo de futebol. Só que eu acho que meio que eu praticamente zerei as histórias aqui de Brasília de grandes personagens. Eu gravei uns 30, 40 vídeos assim de histórias muito incríveis. E eu falei, cara, eu vou criar conteúdo de futebol, só que contando histórias do mundo inteiro. E aí hoje eu crio conteúdo de histórias interessantes. Então, por exemplo, um que vai sair essa semana é de um time chamado Lincoln. É um time que em 2011 ele saiu das divisões de futebol profissional. Tipo assim, um time, cara, perdeu tudo, sumiu do mapa. E aí 2 irmãos que eram apaixonados por esporte falaram, cara, vamos começar a treinar. Vai que? Começaram a treinar, eles começaram a ir bem, voltaram para a 4ª divisão. Contrataram um técnico, foi subindo, e aí num jogo de segunda-feira agora, o time venceu um adversário lá e eles vão para a 2ª divisão. Uau. Então eles saíram de um time que não tinha divisão para a 2ª em 10 anos, e assim, Championship, lá do futebol da Inglaterra. E aí pouca gente conhece, é um time muito bacana. Aí eu conto essas histórias, eu pego lá, falo a história do time, como surgiu, todos os detalhes. Parabéns, que Deus te abençoe. É um trabalho mesmo, de pesquisar, de investigar, né? E o futebol tem muitas histórias bacanas, né? É legal, bacana. Né? Eu assisto muito o YouTube, né? Então vou procurar o seu canal. E a meninada nossa aí já acompanhar aí, se inscrever.
Vamos divulgar aqui dentro do colégio. Pode. Aí eu Aí você vai ter de criança de 3 anos até 18 anos. São os melhores. São os melhores. Todos, eu te digo que experiência aqui é essa. Podem ir lá comentar, manda mensagem. Eu tenho sempre falando com a galera que acompanha. O pessoal manda conteúdo, o pessoal divide opinião. É um trabalho muito legal. Eu sou apaixonado aqui, pela qualquer internet por isso. cantinho, eles estão jogando futebol. Hoje eu cheguei aí, tava jogando de um lado e do outro, os meninos aí brincando. Mas lá embaixo na quadra, ao lado da quadra. Fizeram outra quadra. Então, e aí, onde tiver um onde cantinho. tiver um cantinho, eles estão jogando bola. E aí a gente vai fazendo trave. E faz trave grande, faz trave pequena. Para atender todo mundo. E a trave sobe, a trave desce. Eu acho isso uma festa, eu gosto demais. E as meninas também. As meninas têm se dedicado bastante ao futebol, né? A nossa turma de meninas está muito grande agora na escolinha, né? Lembra quando a gente começou com uma? Com uma só. Lembra? Eu falava, gente, meninas, vamos. Tanto que no álbum, aqui no nosso álbum, uma figurinha lendária é da Giovana, filha da professora Carol, né? Ela foi hoje é professora. Hoje é professora. Ela foi a primeira aluna da escolinha, mulher. Ela jogava com os meninos, assim, de igual para igual, né? E aí, uma forma de homenageá-la foi dando essa figurinha lendária para ela, né? No álbum, né? Que legal. E ela, assim, eu dei aula para ela a vida inteira, do Infantil 2 ao ensino médio, né? Então ela E hoje colega dela. E hoje somos colegas de trabalho. A vida é boa demais, como acontece com outros alunos aqui, né? Nós temos muitos alunos que são nossos companheiros. O Rafael, né? Rafael, quando eu cheguei, Miguel, o Rafael era aluno, né? O Rafael Miguel, né? O Gabi, né? É verdade. Então, aí nós tínhamos a Giovana e nós fizemos essa homenagem a ela. E hoje nós temos, acho que umas 30 meninas na escolinha. Né? De 85 alunos, mais ou menos, 30 são meninas. Sensacional, né? Um percentual muito legal, né, Estevão? Não, e eu tenho que também mandar um abraço para a Márcia, você citou a Márcia, que eu acredito que seja sua amiga também, porque a filha da Márcia estudou aqui e formou aqui no Dromos. Sim, não, somos melhores amigos, eu tô na casa dela eu já todo não sabia mês. Disso, que legal. A filha dela foi minha aluna. Foi sua aluna. Isso aí, Isa Witzak. Não, a gente mora a gente só não chega a se ver, porque a lateral do prédio é a minha visão. Se fosse uns 5 metros pro lado, eu ia ver a varanda dela. Que legal. Mas a gente se encontra com abraço toda semana. Um abraço é bom mandar lá pra ela assistir. Tem que assistir também. Que legal, Estevão. E aí eu achei muito legal, vendo a sua bio no Insta, você fala assim, conta histórias inusitadas do futebol, né? Você já me contou uma aí do Lincoln aí. Eu falei, não, vou ter que perguntar mais umas histórias legais aí pro Estevão, aí, pra você contar pra gente aí. Nossa, tem história demais. Olha, quando eu criei o canal, eu criei nesse intuito de contar essas histórias, só que mais longas, para a gente realmente, como se fosse destrinchar a carreira, enfim, a história daquela pessoa. E aí, quando eu comecei, tinha algumas que eu já conhecia, porque eu trabalhava lá na SBT, então como eu fazia a produção, eu já conhecia. Só que ao longo do tempo, os vídeos foram saindo, e as pessoas iam mandando sugestão, tipo, caraca, eu vi o vídeo, olha, eu conheço um cara que fez tal coisa, etc. Ou a gente ia gravar e eles comentavam, olha, eu também tenho um amigo que fez não sei o que, tananã. E a gente foi reunindo. Então, assim, eu cheguei a gravar histórias que eu não fazia a mínima ideia. Tem um rapaz que ele é do Guará, só me falhou o nome agora, que eu sou um pouquinho ruim com o nome, mas ele chegou a disputar a Champions League, ele mora lá, eu nunca ouvi falar, e ele disputou a Champions League e ele tem foto com Modric, Uau. Ele tem foto com Cristiano Ronaldo, porque ele jogou em Portugal na época do Sporting, ele tinha tipo quase 30, o Cristiano Ronaldo tava com 17, 18... Então, assim, é uma figuraça, o cara disputou, tipo, o maior torneio de clubes do mundo, enfrentou, tipo, caras absurdos e, assim, mora aqui no Guará, então ele foi contar a carreira dele, ele chegou a jogar na Portuguesa e aí depois um olheiro viu, chamou ele para um time, ele jogou nos times europeus, aí jogou no Portugal, na Bélgica e tal. E é uma história, assim, que eu não fazia a mínima ideia, eu nunca tinha ouvido falar nele, eu nunca vi em nenhum lugar, e como ele começou a mostrar, assim, os quadros, esse time aqui, tananã, esse outro time, e aí mostrou aí, chegou a jogar na Turquia, aí tem lá na Turquia, ele é, tipo, bem deusado, assim, a galera, tipo, quando ele vai no estádio, o pessoal grita o nome. Tipo Alex, né? Exatamente, tipo assim, Alex. É fenômeno, é uma figura que eu nunca tinha visto. Mas em Brasília, né, aqui, por exatamente, exemplo, aqui de Brasília. Com quem tá perto, esse personagem, né, tipo o Jorginho, que tá no Flamengo hoje, que é brasileiro, né, ítalo brasileiro, mas ele só foi conhecer ele depois, quando ele já estava na seleção da Itália, né? Exatamente. E é um jogador brasileiro, né? Então, eu gosto muito disso, assim, porque você vai na história particular, na microhistória do futebol, né? Nessa história que às vezes é ignorada pelo, vamos dizer assim, os canais que ficam focando só nos times grandes da Europa, etc., ou brasileiros, claro. E você vai nessa história aí particular, peculiar, acho isso muito legal. Muito legal, E hoje é tão resumido na internet, né? Com os vídeos rápidos, né? As pessoas contam uma história muito resumida, né? Sim. E essas histórias é muito legal, assim, as histórias mais longas, pra você conhecer os detalhes
da história dos jogadores. Essas né? que são rápidas são chamadas histórias verticais. Demoram 1 minuto. É porque, assim, são vários tipos de conteúdo, né? Às vezes, realmente, pode ser que tenha um conteúdo rápido ali, mas quando você pega um cara como esse que jogou em 5 países, né? 20 anos de carreira, como você vai reduzir isso a 1 minuto, 1 minuto e meio? Não tem como. É muito detalhe, então... Até injusto, né? Exatamente. Então, assim, a gente começou com isso, aí depois que eu, entre aspas, zerei essas histórias, aí hoje eu gravo esses conteúdos que não são tão rápidos, vai de 2 a 3 minutos, e eu vou colocando imagens, colocando esses detalhes de uma forma um pouco mais resumida. Mas é muito legal, assim, e, cara, a gente vai vendo que em Brasília e algumas cidades aqui da Redondeza, como Águas Lindas, que é praticamente considerado Goiás, né? Só que é praticamente Brasília, porque é muito perto. Que é Goiás. Que é Goiás, só que é tão perto de Brasília que a gente abraçou. A gente abraça. Então, assim, a gente vai ver que tem muita figura, inclusive, modéstia à parte, mas Igor Thiago, que hoje está na seleção, nós somos... O meu canal foi o primeiro canal a gravar com ele, ninguém sabia quem era Igor Thiago, a galera não tinha a mínima ideia. Você acreditou também? Aí a gente, um colega meu falou, cara, tem um rapaz aqui que ele jogou agora, parece que ele vai fechar com o clube da Inglaterra, não sei o que, surgiu aqui no terrão, tananã. Eu falei, me passa o contato aí. Aí peguei o contato do professor dele, que acabou virando o pai, porque o pai faleceu cedo. Cara, quando ele contou a história, eu fiquei assim... abismado, tipo um rapaz que chegou a trabalhar na feira, perdeu o pai muito cedo, a mãe era gari, os irmãos assim passavam uma situação muito crítica e jogava no terrão mesmo, terra batida, e aí fui lá contar a história, fui na casa da mãe dele e tal, foi muito legal, porque ele postou o vídeo nos stories, a gente às vezes troca ideia lá no Instagram, ele é muito gente boa, a gente se segue, e hoje é um cara que tá aí cotado pra ir pra Copa. E o Igor Thiago, ele apareceu do nada, assim, Sim. né? Do nada, assim, ninguém conhecia o Igor Thiago, né? É Bournemouth, né? Isso, agora ele tá no Brentford. No Brentford, o Bournemouth é o Ryan, né? Isso. E aí é um cara que a gente não conhecia, assim, eu particularmente também não conhecia a história, e eu até fiquei um pouco impressionado, porque quando a história chegou pra mim, por coincidência, foi o ano que ele tinha sido o brasileiro com mais gols na Europa. Eu falei assim, ninguém tá falando disso. O cara fez 29 gols na temporada europeia e ninguém tá falando disso. Aí, quando ele foi pro Brentford, que ele se tornou a venda mais cara da história do Brentford, que eles pagaram 30 milhões de libras, aí virou a matéria, porque... Claro. O time inglês, a maior compra deles é de um brasileiro. Quem é esse cara? Aí começou a destrinchar. Que duro, né? Reconhecimento de disso, fora. Exatamente. Ele já tinha uma baita fora, né, do país. É. Eu não conhecia ele. Quando eu vi, eu falei, um centroavante desse aí forte. Exatamente. Né? E até tem velocidade. Você viu umas arrancadas dele assim, saindo uns contragolpes rápidos. Sim. E eu falava, você não conhece esse jogador, não? Quem é esse jogador? Eu falei assim, e é o jogador que a gente precisa na seleção, aquele centroavante forte. A gente não tem esse centroavante. Eu espero que o técnico, né, convoque, né? E ele fez o gol de pênalti agora, né? Contra a Croácia, né? Então, acho que legal. Quer dizer, ele é de Águas Lindas. Ele nasceu no Gama, só que ele morou em Ocidental. A mãe ainda tem uma casa lá, pelo menos até quando eu tinha gravado, ainda tinha uma casa lá. Mas ele nasceu no Hospital do Gama e aí morou a vida inteira lá na cidade ocidental. Aí a mãe, os irmãos, todo mundo era de lá. E aí o professor dele acabou virando pai, porque o pai faleceu muito cedo. E o professor tinha uma escolinha. E aí o professor gostava muito dele, dos alunos e tal, ele automaticamente meio que começou a chamar o professor de pai, aí o pai, não, vou te abraçar, e ajudava com chuteira, com lanche ali e tal, e aí ele foi indo. E é muito interessante porque o filho do professor, que era o talento da escolinha, ele era o camisa 10, ele chegou inclusive a jogar uma época na base do Santos, lá em Santos, só que acabou sofrendo uma lesão, eu acho que ele rompeu o ligamento do joelho, ou alguma lesão grave no joelho. E aí, meio que não ia dar, ele acho que deu uma desanimada. E aí foi muito legal. Quando eu entrevistei ele, ele falou assim, Estevam, eu sabia que o Igor Thiago ia virar jogador. E eu falei assim, pai, pega minhas chuteiras, pega tudo, vê se cabe no Igor Thiago, se não caber, vende, compra pra ele, etc, investe nele. E aí o pai começou a investir nele. Então levava ele pros testes, levava ele pros jogos, tudo assim. Realmente foi um pai. E aí ele foi caminhando, jogou num time chamado Verê, que eu acho que é do Sul, não vou lembrar a cidade, até que ele foi parar no Cruzeiro. Uau. Aí jogou no Cruzeiro, só que a gente sabe como é que é aqui no Brasil, né? Se você surgiu, todo mundo acha que vai ser um Neymar da vida, que já vai dar um chapéu, que já vai fazer gol. Se você não faz, já começa aquela pressão. E ele era muito novo, acho que ele tinha 17 para 18. Aí passou só uma temporada, acabou que a galera ficou pegando o pé, chegou um time lá da Europa, chamou, aí ele foi. É por isso que eu acho que muita gente não conhece. Ele saiu muito cedo muito cedo do Brasil. Mas aí foi galgando o espaço dele e está aí. Que história linda, né? É uma história linda, né? Uma história linda. E eu ia perguntar, Estevam, né, e Alexandre também, no conhecimento que vocês têm,
E tem sempre essa coisa mesmo do menino, né, sonhar ser jogador de futebol. Qual que é uma trajetória viável ou mais comum? É essa mesmo, é jogar e ir para uma base de um time e daí tem olheiros? Como é que funciona isso? É o caminho comum que as pessoas fazem, né? Eles começam, as escolas, os times, eles investem muito nas categorias de base, né? Ali vai tem sub-9, 11, né? E eles investem na categoria, a criança vai subindo, né? O atleta vai subindo, né? Então esse é o caminho mais fácil. O Igor Thiago é uma história diferente, né? Porque ele já 17, 18 anos foi que ele foi aparecer para o futebol, né? É uma exceção, né? Assim como foi o Bruno Henrique do Flamengo, ele foi descoberto nos jogos num campeonato muito famoso lá em Belo Horizonte, né? Um campeonato de várzea, né? Amador, né? Amador. E ele surgiu lá também, né? Essas histórias, elas são muito difíceis de aparecer, essas como a do Igor Thiago, né? Porque o normal é a criança ir para uma categoria de base, né? Fazer teste e passa vários testes, né? Nós tínhamos aqui um aluno, o Davi, não sei se vocês lembram do Davi. Lembro. Um excelente jogador, muito bom. Ele saiu daqui da escola, ele tinha 11 anos, né? Mas ele ficou uns 3 anos aqui na escola e o pai dele estava sempre viajando, levando ele para fazer testes em várias escolas, em vários clubes, né? Até um aceitar. Se eu não me engano, ele saiu daqui, foi pro Flamengo, ele está na base do Flamengo, né? Mas o caminho é esse. Aqui em Brasília é difícil, né? Porque aqui o esporte, o futebol aqui é difícil, né? Não temos times profissionais. Os times profissionais que tem aqui praticamente não tem categorias de base, né? Aqui é bem difícil. Porque eu acho muito legal. Uma vez você comentou alguma coisa com isso, eu peguei, eu acho que muita gente não sabe, que você treinou times, inclusive no Arimateia aqui, que é um torneio principal nosso aqui de futsal, aqui tudo. Eu comecei no futsal aqui em Brasília, treinando com o professor Edson no Sesc, que ele é professor do CID Samambaia também, então muitos jogadores bons passaram pela mão dele, né? Jogadores que foram jogar na Europa e tudo, então ele tem uma história muito boa, né? E ele ele já se aposentou, né? Fez um projeto social na Samambaia muito bom, resgatou muita gente assim da criminalidade, né? Crianças que não queriam estudar e queriam jogar futebol, né? E entravam pro CID para ele, né? E a condição era estudar, né? Então eu comecei com ele, aí ele me levou pro Candangos, que é um time de futsal que já não existe mais, é muito antigo, né? Eu trabalhei com ele nas categorias de base, né? No sub-13, sub-15 e sub-20. Comecei com ele lá e aí depois eu joguei. Que fui criando umas equipes, uma equipe adulta, e joguei muitos anos o Arimaté, que é muito tradicional, não sei se você conhece. Sim, todo mundo. O Arimaté é muito tradicional, é um torneio muito, muito legal, né? Muito divertido. Aí depois de um tempo eu também treinei o AJJR Futsal, que ainda é uma equipe que ainda existe. Ela participa das ligas, da Liga de Brasil tem muito ano, é uma equipe já federada, né? O Candangos também era uma equipe federada, né? Eu fui técnico federado, né? Por muito tempo. Né? Então, assim, eu passei por muitas equipes no futsal, participei de muitos torneios, né? O Arimaté foi um deles, esse torneio que tem na Copa Brasileira de Futsal, que a Globo transmite, faz a transmissão da final ao vivo, né? No sábado, né? Eu também já fui técnico de equipe lá por 3 anos, né? Do Samambaia, né? Já cheguei numa semifinal, né? Quase para a final. Então, assim, tem uma história bem grande. Aí só que vai cansando um pouco, né? Porque você tem que ter uma dedicação muito grande, né? Pro futebol. Além de treinar, você tem que levar todo mundo pro jogo. Aí você enche o carro de atleta para ir pro jogo e uniforme. Eu que tinha que lavar os uniformes e tudo para levar para jogo. Então, era um trabalho muito cansativo, né? E pro técnico é difícil, porque parece que o ônus fica todo pro técnico, né? Tudo, né? Sempre, né? Eu só vejo você xingando o técnico. Pois então eu fui cansando, ficando cansado. Eu falei, cara, aí a escolinha do Dromos aqui foi crescendo, né? Eu falei, vou me dedicar bem à escolinha do Dromos. Aí eu saí de todos os campeonatos, saí do AJJR para me dedicar mais ao Dromos, né? À escolinha do Dromos, né? Tanto que a cada ano que passa, a gente vem sempre trazendo novidades, né? E tudo. Mas eu tenho já uma história boa aí no futsal de Brasília. Que legal, que legal. E Estevão, conta para nós mais uma aí, uma história inusitada do futebol. História no estado. Vocês estavam comentando agora há pouco, né? Antes dessa fala aí do futsal, do Kaká, né? Você chegou a jogar e etc. E é muito interessante porque é uma história que eu acho que pouca gente conhece, pouca gente mesmo, porque eu também tenho amigos que são apaixonados por futebol e quando eu ia comentar, eles não tinham a mínima ideia. O primo do Kaká, ele mora aqui em Brasília, o nome dele é Eduardo Delany, e ele foi jogador de futebol.
E aí um colega meu que joga futevôlei com ele falou assim, cara, ele joga e ele já jogou Champions, ele já jogou na Europa, não sei o que. Eu falei, sério? E aí fui trocar essa ideia com ele foi contar a carreira dele e tal. E assim, é muito doido a gente pensar, porque, por exemplo, quando eles começaram, eles chegaram a morar juntos lá em São Paulo, na base do São Paulo, e nessa época o Kaká jogava bem, mas ele não estava entre as estrelas do time. O Eduardo Delaney, por exemplo, ele era titular, ele era mais rápido, mais forte, ele era, de uma forma, de grosso modo, ele era melhor que o Kaká. Só que, enfim, o futebol tem várias esferas, né? Acabou que o Kaká despontou aí na Copinha e subiu para São Paulo, e ele foi jogar em outros clubes até ir para a Europa. Mas é um cara que ele já foi eleito o jogador mais rápido da Europa, jogou em time, foi acho que da Suíça, e aí estudou lá, e ele estava contando como é que é a vida, como que é diferente o futebol em outro país, que lá é como se eles tratassem como se fosse uma espécie de faculdade. Sabe, que você vai estudar e você se dedica e etc, faz estágio. Eles veem o futebol como se fosse isso. É um esporte, mas é um esporte também do tipo assim, por exemplo, você perdeu o jogo, a galera, pô, beleza, semana que vem vai ser melhor, não sei o quê. Não tem essa cobrança excessiva aqui no Brasil. Né? É como se fosse uma profissão como qualquer outra, só que as pessoas estão ali assistindo. Então ele falou, a gente saía para lanchar, alguém, pô, jogou bem aquele jogo, não sei o quê, no restaurante ali da cidade. E ele jogou e ele contou um pouco da relação dele com o Kaká, porque eles, sim, são primos próximos mesmo. Eles têm grupo no WhatsApp com o Cartola, que é aquele jogo lá de futebol da Globo. Eles conversam e tal. E ele contou, tipo assim, como que é essa vida no esporte, como que, pô, ele é primo do Kaká, muita gente nem sabe, mas é um jogador de futebol e é aqui de Brasília. Começou junto com o Kaká, jogou a base no São Paulo, morou em São Paulo com o Kaká. E é um cara muito fenomenal, tem uma história muito legal. E é uma figuraça aqui de Brasília que pouca gente já ouviu falar. Interessante. E chegou a jogar, e aí ele tem camisa... Cara, todas as camisas que o Kaká, dos clubes que o Kaká jogou, ele tem. Ele tem da seleção, ele tem do Milan, ele tem do Real Madrid. Ele já foi assistir jogos, porque o Kaká falava assim, pô, vai estar dispensado? Se tiver dispensado, eu vou ter jogo na Champions quarta, consegue? Aí ele pegava o avião e ia. Que legal. Então é um figuraço aqui de Brasília, cresceu aqui também, morou aqui, mora aqui Brasília até é nova, hoje. né? Você vê, o Corinthians foi em 1918. 1910. 1910, né? Quer dizer, então você tem uma história, né? Aqui a gente tem 50 A cidade é anos mais de idade, nova, né? A cidade é mais nova, A cidade mais nova. O Brasil, o futebol de Brasília é complicado, né? Você vê sempre, parece que vai vingar o futebol e aí cai um pouquinho, né? Na época do Brasiliense estava na primeira divisão, o Gama, nós achamos, pô, agora acho que o futebol de Brasília vai, mas... Né? É difícil. É preciso ter uma boa secretaria de esportes, um governador que acredite nisso. Isso. Né? Investimento. Investimento, também, para isso, né? e tal, porque isso é muito investimento. Investimento privado também, assim, no patrocínio da equipe, né? Acho sim, que Brasília, sim. como Brasília é um local assim que não tem tanta indústria, que não tem, né, como São Paulo, Rio e tal. Então acho que não tem esse patrocínio, esse dinheiro privado e nem tão a presente. cultura disso, né? Nem a cultura disso. Nós né? não temos. Tem também muita gente de vários lugares, né? E aí o pessoal já trouxe o time do coração de outro lugar. Isso, né? também tem isso. Quem vem para cá já veio sempre, né? E contaminou quem estava aqui. Porque aqui você vê os jogos aqui, né? Quando estava aqui, quando estava Brasiliense e Gama, eu torcia muito por eles, né? Queria muito ver eles. Só que aí fica um ano, só um ano na primeira divisão, cai, aí o time desanima. Né? Porque desarticula tudo. Ainda mais o futebol brasileiro, assim, que não tem uma administração tão profissional, né? Que nele, o Estevão falou, na Europa, o futebol ele é altamente profissionalizado, a administração e o atleta. E você vê que dá também. certo, né? Quando você tem os CEOs, certo. Aí o Palmeiras deu uma levantada, trazendo uma pessoa para ficar com o CEO, né? Vocês falando da questão, o Estevão também citou isso aqui do futebol até na Suíça, né? E falando assim, olha, eles levam de uma maneira muito técnica, o futebol estudado. Vocês não acreditam que até esse movimento de técnicos, né? A gente hoje tem um técnico estrangeiro treinando a seleção, né? Do Brasil. E é claro, né, a gente tem grandes técnicos, sempre teve grandes técnicos, deixar isso muito claro. Mas temos, querendo ou não, hoje um técnico levando, né, a nossa seleção para a Copa do Mundo. Vocês entendem que não tem a ver com isso, com o jogo que veio da Europa mais estudado, o nosso futebol ser muito coletivo, muito individual, assim, naquela jogada brilhante que definiu, mas que por fim esse jogo coletivo, toque de muito passe, muito estudo,
que vem da Europa, né, principalmente, está realmente suplantando esse outro estilo nosso, de origem? Acho que vocês me entenderam aí. Mas não, entendi. O que você acha, Estevam? É porque hoje a gente tem um aspecto que no mundo todo, não só no futebol, mas na minha vida, na vida de todos nós, impactou muito, que é a tecnologia. Opa. Antes a gente avançava muito nessa parte do individual, porque você tinha ali, gravava o DVD de um atleta, gravava geralmente dos principais atletas, o clube colocava ali na TV igual essa e assistia. E tudo certo. Você está tendo uma imagem, você está tendo a percepção de como aquele jogador olha, você vai... Se eu sou um zagueiro, vamos supor, eu estava vendo o vídeo ali do Romário, ele costuma cortar para cá, etc e tal. Hoje a gente tem tecnologias muito avançadas, principalmente as inteligências artificiais. Então os relatórios dos jogos, eles são extremamente precisos. Então, por exemplo, a gente vê hoje um que é muito fácil da gente trazer o resultado dessa tecnologia. Cobranças de pênaltis. Tem goleiros que eles acertam todos os lados, porque vê um relatório e mostra, olha, esse jogador aqui, ele deu 50 chutes. 48 foi pro lado tal. Então, a expectativa dele chutar novamente naquele lado é muito alta. Só que a gente pode ampliar isso para todos os lados do campo. Olha, esse zagueiro aqui, ele não sabe cabecear. A gente analisou aqui 40 jogadas, 38 ele não pulou para cabecear. E tudo isso eles implementam no jogo. Então, a gente tem isso para zagueiro, para volante, para atacante. Então, só a parte individual hoje, ela não consegue sobressair no todo, porque o time vai olhar uma jogada, por exemplo, do Neymar, vai falar assim, olha, quando o Neymar tá jogando aqui, todas as vezes que teve dois jogadores posicionados dessa forma, ele buscou o lateral. Então, se a gente colocar esses dois defensores assim, um lateral ali, ele vai ficar sem opção. Então, a gente vê hoje jogadores, grandes jogadores, que muitas vezes foram em alguns jogos neutralizados, como o Messi já foi neutralizado, o Neymar. Então, assim, eu acredito que tem que ter essa parte individual, até porque o futebol do Brasil é um futebol alegre, ousadia, alegria. Sim. Mas eu acho que o que se perdeu, principalmente na parte técnica, foi realmente estudar o jogo. Eu sinto que os técnicos hoje, eles não estudam profundamente como os técnicos europeus. Essas pequenas coisinhas que no todo vai te formar um técnico maior. Eu sinto que a gente antigamente tinha muitos talentos, como tem hoje, só que é isso, o talento individual era o suficiente. Então a gente via... Resolvia. Eu acho que seria estratégia em cima de evidência. Exatamente. Não hoje tem, é muito né? difícil, porque o futebol mudou. Hoje a gente tem um futebol muito mais físico, um futebol em que você tem que estar muito mais versátil. Você não é só um atacante. Você é um atacante, mas você volta para marcar, mas você também é um meia. Então, assim, eu sinto que o Brasil, na questão técnica, parou um pouco nessa parte. E aí a gente vê os técnicos europeus sobressaindo, porque eles começaram a ver que, olha, beleza, a gente tem um talento individual, mas vamos ver como é que é o coletivo. Então, acho que a gente precisa continuar. Eu acho que no Brasil, em alguns momentos, é ruim, porque eu já vi vídeos que viralizaram, por exemplo, o rapaz da base vai dar um chapéu no final do jogo, o árbitro dá um amarelo. Isso é um absurdo, isso não tem que acontecer. Acho que a gente tem que continuar nessa alegria, o jogador ser livre para driblar, usar e tal, mas eu acho que o Brasil também precisa entender que em muitos momentos do jogo, o que vai valer é o estudo, é o que você está passando ali de tática. E eu sinto que, por fora também, eu não convivo com jogadores, né? Que às vezes eu sinto que o jogador brasileiro, ele tem um pouco, talvez uma preguiça de entrar nessa parte. Então, por exemplo, o Danilo, que é o jogador do Flamengo, muita gente criticou a convocação dele, porque o cara tem 30 e tantos anos, blá, blá. Só que é um cara extremamente técnico. É um cara que qualquer posição do campo que você colocar, ele vai saber exatamente o que fazer. Na zaga, na lateral, como volante. E obedece taticamente. Então você pega um técnico europeu como Ancelotti, que já está quase na casa dos 70 e que procura... Agora na seleção, a seleção que não tome gols, porque se não tomar gol e conseguir fazer, a gente passa. Ele vai precisar de um jogador como esse. Então o brasileiro, ele só vai olhar e falar assim, mas como você vai convocar um jogador de 30 e tantos anos? É um cara de 20 anos de experiência, que já jogou nos principais clubes da Europa, que já disputou as principais competições. Esse cara, numa Copa do Mundo, ele faz diferença. Porque quando o jogo tiver específico numa situação, ele vai falar, pô, isso aqui eu não posso fazer. Então, só para finalizar, por exemplo... Talvez se a gente tivesse um outro volante, não querendo colocar culpa aqui, mas em 2022, o Fred, ele não teria subido tudo aquilo. Eu ia citar isso aí. Ele sabe que, olha, a gente vai agora precisar segurar o jogo, porque eles vão buscar atacar de qualquer forma, então a gente precisa ter na zaga aqui, pelo menos, as posições dos zagueiros, dos laterais e volantes. Então, por exemplo, se fosse o Danilo hipoteticamente jogasse nessa posição, ele jamais faria aquela jogada. Porque ele sabe, se essa bola chega agora no meio de campo e tem um contra-ataque, a gente toma gol. E foi o que aconteceu. Ele estava lá no ataque, alguém ficou sobrando aqui na zaga, a bola chegou e eles conseguiram fazer um contra-ataque. Então, assim, a Copa do Mundo, ela
precisa de jogadores experientes. E não à toa, a Argentina no ano passado tinha jogadores ano passado não, em 22 jogadores experientes, eles conseguiram ser campeões. Então acho que o Brasil às vezes é muito crítico em relação a isso de idade, mas esquece que o futebol também é inteligência, é estudado, não é só habilidade por si, entendeu? Estevão, você falando, eu ia citar isso, eu ia citar a tônica de um Brasil que perdeu, né, foi desclassificado em quartas de final para times europeus. Isso aí é uma tônica nas últimas Copas. A gente tem que tentar entender o porquê disso. Sim, times que muitas vezes vão fazer o seguinte, vão segurar o jogo aqui atrás e vamos matar o jogo lá numa bola, né? Mais ou menos o que a Croácia fez com o Brasil. Tudo bem, depois pênaltis, que aí entra em outros critérios, mas foi como eles conseguiram. Né? A frieza, a obediência tática, esse episódio aqui para mim, assim, tudo bem, nós estamos ganhando e agora estamos empolgados, o nosso futebol é para cima, é alegre, mas agora a gente tem que saber que tem que ter uma frieza, uma obediência de falar assim, agora vocês têm que travar e acabou, porque tá faltando pouquinho tempo. Tem até uma cena que eles pegaram do Neymar nesse jogo, que ele tá desesperado, falando assim, para que vocês subiram? Né? Exatamente. Ele tá lá desesperado. Então, assim, quer dizer, mas para mim, essa euforia, vou trazer um outro episódio, né, que são relações que eu estou fazendo aqui, vocês podem me corrigir. 2014 também, até que ele jogou antes da Alemanha lá e cantando o hino, os jogadores eram muito emocionados, chorando. Eu não estou falando contra, né, a gente se emocionar no hino do Brasil, mas quando eu vi aquilo, eu já me preocupei, porque eu falei assim, o cara tá com muito coração, e não vamos precisar de mais cabeça. As preleções pro jogo ali já foram embora ali naquele momento, porque né? aí viram, e aí o cara, se entra um time europeu frio, jogando futebol de passe, né? Tem que fazer uma pressão muito boa antes do jogador entrar no campo, né? Claro. Então, nesse momento, tira a concentração do jogador. Então, assim, né? fala assim, nós vamos conseguir resolver mais só no talento. O talento a gente tem, isso é inegável, mas não vamos conseguir mais resolver só no talento. Pensando nisso tudo, faz um sentido, um técnico. Não, de novo, não dizendo que nossos técnicos são maravilhosos, eles não tenham isso, mas faz sentido um outro olhar para trazer isso, né? Talvez tenha vindo disso daí mesmo, Ancelotti. E né? tem que trazer essa cultura europeia, ela tem que estar presente no Brasil, né? Os dois principais técnicos dos principais times brasileiros os portugueses, né? Que são europeus, né? Flamengo e Palmeiras, né? E no caso do Neymar, no jogo da Croácia, né? Ali, o Neymar, com a experiência dele, o jogo estava muito difícil, o Brasil com poucas chances, o Neymar pegou e falou assim, agora eu vou fazer o gol. Você vê que ele pegou, ele infiltrou na área, jogou para a direita, ele fez um chute difícil, que foi um chute alto. Ele falou assim, ele com a experiência falou, não, eu vou decidir. Foi. Né? E aí, essa questão do Fred, né? O Fred, garoto jovem, tudo, subiu quando deveria ter ficado, e o Neymar chama a atenção dele realmente, né? Então, que nem ele falou, você falou, a experiência, ela conta muito mesmo, né? Você vê times hoje, né? O Flamengo, por exemplo, com o Jorginho, um jogador muito experiente como volante, né? Então, o jogador muito experiente como volante. Então, ele que domina, ele controla os jogadores, né? Ele que vai conduzindo, né? Dá a voz e tudo, né? E na seleção brasileira é o Danilo e o Casemiro. O Casemiro é jogador também de confiança, né? Jogador muito experiente, né? E ele que vai ser jogador de ele e o Danilo. Então, o Danilo, ele falou a idade do Danilo. Você precisa, tem zagueiros, né, fortes, velozes para colocar no lugar dele. Tem os laterais direitos lá também que pode entrar no lugar dele, mas não, a gente precisa dessa experiência mesmo. E a gente vê que a seleção brasileira, ela é muito imatura ainda, muitos jogadores são muito imaturos na seleção brasileira. Isso pode pesar, né? Pesa muito. Principalmente ali na frente, ali, a gente vê umas questões de ego sendo trabalhada ali, muito difícil, né? E nós temos pontas, acho que nós temos os melhores pontas do mundo, né? Nós temos muitos, né? Mas aquele centroavante central ali, de presença diária, nós não temos ainda. Né? Pode ser o Igor Thiago, mas nós não temos ainda. Né? Então a seleção é um trabalho ainda que vai precisar de um técnico muito experiente como o Ancelotti, né? E eu espero que ele fique na seleção para ir trabalhando isso. De qualquer maneira, bom, nosso programa é muito curto, sabe, Estevão? Você que é acostumado a vários formatos, a gente pode falar de futebol aqui, eu sei que o dia inteiro, né? Mas tem assunto pro dia inteiro. Tem assunto pro dia inteiro, né? Mas eu quero agradecer muito aqui, tá? Em nome do colégio, tua presença. Muito obrigado. Quero deixar um espaço aqui para considerações finais, né? Fica à vontade aí. De repente você quer falar do Brasil, da Copa do Mundo, vamos para cima. Fica à vontade aí, tá? Mas muito obrigado por ter aceitado aqui, viu? Tá com a gente. Muito obrigado. Só agradecer aí o pessoal do Dromos que convidou. Foi um bate-papo muito legal.
Foi tão divertido que agora que você falou que acabou, eu falei, mas já tá aqui há 10 minutinhos. E agora que nós começamos a conversar. Que agora que a conversa... Esquentou. Exatamente. Então, obrigado pelo espaço. Falar de futebol é sempre bom. Não só futebol, tá? O esporte, o nosso professor de educação física está aqui. O esporte, ele transforma as vidas, ele muda a realidade, assim, de muita gente. E quando a gente fala do futebol, que hoje é o maior esporte do planeta, a gente fala de um esporte que consegue transformar a realidade de inúmeras vidas e, às vezes, uma vida muda a vida de todo mundo. Então, um jogador como o Igor Thiago ali, que conseguiu atingir esse nível, ele vai mudar a vida da mãe, dos irmãos, das tias. Da sociedade, Hendrick, né? Exatamente. Então, assim, o esporte como um todo. Então, o recado que eu quero dar é para os pais, para as mães, as tias, enfim, todo mundo aí que tem um filho. Coloquem o filho de vocês no esporte, no judô, na natação, não importa, porque o esporte eu acho que é para além de ter um sucesso futuro, mas ele molda caráter, ele te ajuda a enfrentar seus medos, te prepara mentalmente, desde cedo você aprende o sabor da vitória, mas também da derrota, a ser uma pessoa mais calma, a respeitar o próximo. Então, assim, o esporte eu acho que ele trabalha todas as esferas para a gente ter seres humanos melhores para o mundo. Então, assim, se você tiver a oportunidade, coloque seu filho no esporte, independente do que for. Algum, ele vai ter vocação. Se for pro futebol, maravilha. Mas se não for, alguma outra coisa vai dar certo. Então, obrigado aí pela participação. Parabéns aí. Boa pelo palavra, trabalho do Dromos. Gostei também. Muito obrigado e continuem investindo nisso aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui marca a vida. Eu sempre falo com a minha mãe, a gente tinha jogos internos lá na escola, eu tenho a camisa até hoje, eu tenho a medalha até hoje, eu conto até hoje como é que foi. Então, ter um álbum como esse daqui, pode ter certeza que vocês estão fazendo a diferença gigante na vida desses meninos. E que é isso, continue muito sucesso aqui no colégio, que vocês continuem com o trabalho de vocês, que minha sobrinha e o meu sobrinho estão aqui, então, com certeza, é uma escola muito boa, porque a minha cunhada e meu irmão escolhem tudo a dedo, com muito cálculo. E você é amigo da escola deles, olha lá. Então, parabéns e obrigado pelo convite, galera, vamos torcer, tá chegando o Copa do Mundo, 2 meses, vamos acreditar, vamos pintar a bandeira, vamos comprar camisa, vamos se divertir. É isso aí, muito legal, Estevão, muito obrigado, belas palavras. Você também, por favor, Alexandre, muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembra aqui assim, pegando o gancho aqui do Estevão, né, em relação ao esporte realmente ele muda vidas, né? Ele não muda só a vida de quem participa dentro da quadra, do campo, seja qual esporte, mas hoje a gente vê o quanto ela muda fora dela, né? Como o Estevão, que hoje é um comentarista, né? E a gente vê a quantidade de pessoas na internet comentando sobre esporte, sobre futebol, né? Pessoas que não foram atletas, que às vezes nem tem aptidão para jogar, para participar, mas gostam tanto do esporte e participam do esporte dessa forma, né? Então, o esporte ele é muito importante mesmo na vida das crianças. Aqui na escola, como eu já estou aqui há tantos anos, eu vi a vida de muitos alunos se transformarem por meio do esporte. Que legal. Né? Então, não só no torneio. O torneio é fantástico. A gente tem umas finais com 300 pais naquela arquibancada, né? Gritando, torcendo, né? Mas os pais entendem a importância do esporte, não é do campeonato, a importância do esporte na vida do filho. A formação. Né? A importância dele participar daquele momento, né, de ganhar, perder, a socialização com os colegas, a relação com os colegas, com o professor, né? Então isso é muito legal, né? Então ontem mesmo nós começamos a fazer as prévias do campeonato com o teste das equipes, né? Era só teste das equipes, né? Não valia nada, né? Então os meninos terminavam os jogos, os pais levantavam da arquibancada e batiam o pau. Eu vi. Então é legal isso, assim, a escola, e a nossa escola tem essa pegada familiar, né? Das famílias estarem aqui. Então é isso, o esporte ele transforma a vida das pessoas, né? Ele tem que estar presente em algum tipo de modalidade, tem que praticar alguma coisa, né? Então, vai trazer sempre coisas muito importantes para a família, tá? Agradeço a presença do Estevão, tá? Eu vou seguir ele, vou procurar o canal dele. Eu também vou procurar. Porque eu adoro histórias do futebol, né? Eu tava saindo de casa e eu assisto muito o YouTube, né? Tava assistindo muita história sobre um Brasil e Inglaterra, ali próximo da Copa de 82, né? O jogo do Brasil, como era bonito, né? Então, eu adoro assistir as histórias do futebol, né? Então, já tá com o prato cheio aí. Pois é. Então, eu agradeço ao professor Amable,
tá? Pela essa oportunidade, ainda mais uma vez estar aqui. Né? Legal. Bom demais. Legal, professora Mari, muito obrigado também. Obrigada, eu que agradeço, né? Muito obrigada pela aula, Estevão. Foi uma aula para mim. Alexandre também, sempre muito obrigada por tudo, né? A gente já te considera aqui um amigo da escola, né? Obrigado. Tio da escola. Venha sempre, né? Só chamar estarei aqui. Muito obrigada, muito obrigada. Foi uma aula, muito obrigada. Que Deus te abençoe no teu canal. Vou pedir para a produção depois deixar escrito na hora do nosso programa, o teu canal, para todo mundo poder ter acesso a você. Eu também vou te seguir. Obrigada, Rafael. Obrigada a você que esteve com a gente. É isso aí, valeu. Estamos juntos, vamos juntos.